Meus queridos, nós estamos numa noite feliz, abençoada, e eu quero convidar, eu disse que nós teríamos hoje um pregador surpresa. O Diogo converteu-se numa célula, já tem quantos anos, Diogo? 4 anos, e ele tem podcast, um canal do YouTube, onde ele prega, ensina a palavra de Deus. Ele fará a parte da pregação. Nós vamos orar por ele, pedindo a bênção de Deus. Nosso Deus e nosso Pai, abençoa o teu servo. Em nome do Senhor Jesus, que o nosso irmão Diogo seja ungido pelo teu Espírito Santo, para que aquilo que ele proferir nesta noite possa achar guarida em nossos corações. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, vamos receber o nosso irmão com alegria. A paz de Cristo, igreja, esteja com todos. Amém. Meus amados, hoje é um dia festivo, Dia das Mães, um dia comemorativo, e a nossa gratidão pelas mães, o amor que nós temos por todas as mães, especialmente as mães em Cristo, ela está intrinsecamente ligada, ela está diretamente ligada à graça de Deus. Quando eu me converti, fui ganho para Jesus, na célula do Flávio, da Chiara, há 4 anos, eu não entendia o que era a graça. E eu creio, irmãos e irmãs, que muitos aqui ainda não entenderam verdadeiramente o significado da graça. Nós temos conceitos de graça. A exemplo do apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 12, em que Deus, Jesus fala com ele: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então nós entendemos que a graça, ela é necessária e ela se aperfeiçoa onde? Na nossa força ou na fraqueza? Na fraqueza. Mas o que é essa graça? A graça, meus irmãos, isso eu aprendi na célula, e o Espírito Santo me toca no coração todos os dias. Ela é a manifestação do amor de Deus para com todos nós. A manifestação do amor de Deus. É o amor de Deus materializado na vida de cada um. O apóstolo Paulo não teve uma vida fácil, uma vida de perseguição. Ele foi um perseguidor, passou a perseguido, navio que afunda, não é uma vida fácil. E Deus, na sua graça, na sua misericórdia, não pelo que ele merecesse, porque se fosse pelo que ele merecia naquela época, ele seria elevado ou punido como perseguidor da igreja. Então não era pelas obras dele, era pela graça do Pai. E Deus fala, por meio de Jesus, seu Filho amado: a minha graça te basta. E nós, irmãos, vivemos constantemente debaixo dessa graça. E o mesmo apóstolo Paulo nos alerta, todos os dias, que ninguém se glorie, porque é pela graça a nossa salvação. Nós não temos o poder, nós não podemos ter a pretensão de querer a salvação por meio das nossas obras. Entretanto, as nossas obras, as boas obras, são a alegria do Senhor. E quando nós vemos o poder da graça que abunda em toda a igreja de Cristo, nós enxergamos, e aqui nós temos um ponto importante, nós enxergamos uma pequena manifestação dessa graça, uma pequena forma de Deus se comunicar conosco, a partir de uma figura que Ele consagrou, que é a mãe. Todas as mães possuem uma ligação com a graça de Deus, porque receberam um dom da maternidade, e receberam um dom que, segundo o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 13, é o maior de todos, que é o amor. Dificilmente nós encontraremos, tirando obviamente o amor de Jesus, mas na terra, com seres humanos como nós, um amor maior que o amor de mãe. E em 1 Pedro,
é dito que o amor perdoa muitos pecados. Então, muitas das vezes, nós não entendemos o porquê que nós temos tantas batalhas no nosso dia a dia. Por que as mães sofrem tanto? Eu me recordo, quando eu vim do sul para o Pará, tomei o açaí, aí me disseram, não toma, porque tu não volta mais. Não tem isso, tomou o açaí, ficou. Já faz 10 anos e o meu filho é paraense, graças a Deus. Quando eu vim para o Pará, e me casei, tivemos um filho, eu me recordo que a minha esposa ficou doente, muito doente. Ela pegou toxoplasmose congênita, e na gravidez isso é gravíssimo, né? Toda a possibilidade de perder o bebê. Essa doença passou para o meu filho, e eu me recordo de uma palavra, logo que ela engravidou, ela falou, amor, eu ainda não tenho esse amor de mãe, logo no início da gravidez, eu ainda não tenho esse amor de mãe. Tudo bem, mas vamos deixar acontecer. Em pouquíssimo tempo, ela descobriu a toxoplasmose, e a vida dela mudou, a minha vida mudou, eu parei de trabalhar, para cuidar dos dois, e ela não só descobriu esse amor, como ela viveu esse amor. Ela passou 8 meses, na cama, abriu mão de absolutamente tudo. Depois de 1 ano com o nosso filho também, fez tratamento 1 ano, ela abdicou da sua vida pelo tratamento do nosso filho. Aí eu pergunto para vocês, isso é ou não é o amor de mãe? Porque segundo o apóstolo Paulo, o amor não se envaidece. Ela não estava preocupada com seus próprios interesses, também segundo o apóstolo Paulo. Ela não estava preocupada com a sua vaidade, e essa é a característica da mãe. E essas características da mãe, que são dadas pela graça, isso é representatividade do amor, que é o maior dos dons, segundo a palavra de Deus. E eu quero compartilhar com vocês, irmãos, neste momento, uma cronologia profética, para que nós possamos entender que Deus fala por meio da maternidade. Cada mãe aqui que sofre, cada mãe aqui que batalha, que não é reconhecida, muitas das vezes pelo filho, muitas das vezes pelo marido, ou pela sociedade, que dizem que é fácil ser mãe. Nós sabemos que não é fácil. Isso é um sofrimento para Cristo. Que possam levar isso para Cristo, porque os próprios apóstolos disseram que quando eu apanho, quando eu sofro, é ali que eu me alegro, porque eu estou fazendo para o Senhor. Nós não temos o reconhecimento da terra para fazer aquilo que Deus nos determina. Nós devemos ter a consciência de que o Pai é quem está nos olhando, e é o Pai que está nos sustentando. A primeira profecia, meus irmãos, minhas irmãs, que eu trago para vocês, é do profeta Isaías, quando ele profetiza a vinda de Jesus. Ele usa a figura materna, e ele diz o seguinte, em Isaías, capítulo 66, versículo 13, tal como a mãe consola o filho, assim eu os consolarei. Tal como a mãe consola o filho. Olha como Deus nos fala, para que a gente possa entender o amor na figura materna. Eu me lembro, quando eu era pequeno, tinham 2 coisas que curavam o machucado, sabe, joelho ralado, sem a ponta do dedo do pé, não tinha isso, pastora Marilene? Tinha 2 coisas que curava. Uma era quando a minha mãe beijava e falava, vai passar, né? Ela assoprava, né? Vai passar. Eu acho que muitas já fizeram isso, não? E a segunda coisa era o mertiolate. Mas o mertiolate passava porque era uma dor maior do que a original. Eu acho que aquele mertiolate tinha alguma ação do inimigo. Era um negócio muito ruim. Então eram as 2 formas de passar a dor. Esse é o consolo de mãe. A mãe consola, a mãe abraça, a mãe acarinha, a mãe acalma. E é isso que Deus está nos mostrando. Isso aqui não é a palavra do homem, é a palavra de Deus. Ele está dizendo que como a mãe que consola o filho, assim eu consolarei vocês. Assim todos nós seremos consolados.
assim nós estamos com o Espírito Santo, assim veio o Filho unigênito de Deus, chamado Jesus Cristo. É esse o consolo. E Deus me revelou, antes de vir para cá, e eu digo isso, meus irmãos, do fundo do meu coração, a minha palavra era outra. Ele mudou totalmente o rumo na vinda para cá. E Ele me mostrou esta palavra. Então, guardem no coração, tal como a mãe consola o filho, assim eu os consolarei. E Deus me disse, agora vai para Lucas, o Evangelho de Lucas. E no Evangelho de Lucas, lembra, Isaías é uma profecia. Em Lucas também existe uma outra profecia. Lucas, capítulo 1, versículo 41. Então Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Quando alguém está cheio do Espírito Santo, quem fala? É a pessoa ou é Deus? É Deus. Isaías estava cheio do Espírito Santo, Isabel estava cheia do Espírito Santo, ali é a boca de Deus falando. Então Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz, bendita é você entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre. E que grande honra é para mim receber a visita da mãe do meu Senhor. A mãe, mais uma vez, ela está sendo profetizada, porque até então, Maria não tinha tido um filho, ela estava grávida, mas ela não tinha dado à luz, então isso era profecia do Espírito Santo. Mas agora vocês observem, meus irmãos, tem uma terceira, são 4 profecias, agora tem uma terceira profecia. Isaías profetizou que consolaria o seu povo, assim como uma mãe consola o seu filho. Uma mãe está com o Filho de Deus em seu ventre, isso é profetizado por Isabel, por meio do Espírito Santo, e agora um homem cheio do Espírito Santo, diz a palavra, Simeão, faz uma nova profecia para Maria. Isso tudo pela graça de Deus, nada disso nós merecemos, e nós temos hoje uma Bíblia Sagrada que nos testifica isso, que nos dá força, mas não é pelo que a gente faz, é pelo amor infinito de Deus. E Simeão nos diz para Maria, em Jerusalém havia um homem chamado, nós estamos em Lucas capítulo 2, versículo 25, em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, este homem era justo e piedoso, e esperava a consolação de Israel. Opa, Isaías falou da consolação de Israel, não falou? Eu os consolarei como uma mãe consola o seu filho. Simeão viveu a vida toda esperando a consolação de Israel, e ele vai até Jesus, menino, que está sendo consagrado no templo, e ele enxerga Jesus, e o Espírito Santo testifica, e ele diz, e o Espírito Santo estava sobre ele, sobre Simeão. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo, de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Naquele momento, uma mãe havia gerado o ungido do Senhor, Jesus Cristo. Mas para que a gente entenda que os planos de Deus, eles não são planos, muitas das vezes, de uma vida fácil. O próprio Senhor Jesus nos diz, carregue a sua cruz, e muitas das vezes, nós precisamos de força para carregar essa cruz, porque as 2 profecias, que o próprio Simeão fez agora, nos deixa claro, o plano de Deus. A primeira delas, em Lucas 2:33, Simeão fala, e o pai e a mãe do menino estavam admirados com o que diziam a respeito dele, ele fez uma oração, Simeão os abençoou e disse à mãe do menino, meus amados, meus irmãos, minhas irmãs, hoje, se alguém dissesse, a senhora
é bendita entre as mulheres. Vem alguém que profetiza, a senhora é bendita entre as mulheres. Vem Simeão, agora eu vejo o Filho de Deus, eu vivi para isso, agora Senhor pode me levar. Qual é o nosso sentimento como homens e como mulheres? A minha vida vai ser fácil, Deus olha para mim. Mas se nós olharmos para a vida de Cristo, foi fácil a vida do nosso Senhor? Não foi fácil, porque uma vida com Cristo, ela é uma vida para ser consagrada a Deus, independentemente das dificuldades. E Simeão profetiza para Maria a seguinte sentença de Deus, porque não é boca dele, é o Espírito Santo. Quanto a você, Maria, o que ela esperava ouvir? Coisas boas ou coisas ruins? O que vocês acham? Se fosse qualquer um de nós, com tantas coisas maravilhosas sendo ditas, ela tinha o rei nos braços, ela amamentou Jesus Cristo, ela segurou Jesus Cristo, ela acalentou o Filho de Deus, todos profetizavam, o anjo Gabriel falou com ela, o anjo falou com Isabel, o anjo falou com Isaías, ela sabia o que estava acontecendo, mas Simeão disse, por meio do Espírito Santo, quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma. Esse era o destino de Maria, uma espada atravessará a sua alma, porque mesmo sendo a mãe do Filho de Deus, ela era uma mãe. E qual mãe conseguiria ver o seu filho sendo cuspido, pisado, açoitado, crucificado, morto e sepultado? Muitas das mães aqui presentes tiveram perdas de seus filhos, muitas das mães aqui tiveram dores, como sabiamente disse o pastor Josué, não há o que falar, não há consolo, simplesmente orar. Mas Maria, ela teve uma alma atravessada por uma espada, e ela passou a viver pela graça de Deus. Foram pelo menos alguns dias em que ela viveu os piores momentos que um ser humano podia viver, porque nós temos os nossos filhos com defeito, problemáticos, dão trabalho. Maria tinha o Filho de Deus, Maria tinha o Santo dos Santos, o Rei dos Reis, não era uma criança, era o Filho de Deus, mas ela era uma mãe, ela não acompanhava a grandeza de Jesus. A palavra diz que quando Maria, a mãe, Jesus tinha 12 anos, isso está em Lucas, tinha 12 anos, Lucas 2:49, Jesus, eles foram à Páscoa para Jerusalém, termina a Páscoa, eles vão voltar, como judeus, voltar para Nazaré. Cadê Jesus? Ficou, era muita gente, era um comboio, era uma caravana. Um dia depois eles se deram conta que Jesus não estava com eles. O que essa passagem diz? Jesus com 12 anos, já tinha idade suficiente para estar com os outros, não precisava daquele cuidado todo, porque todos cuidavam dele, mas ele não voltou. Vocês imaginam passar um dia de viagem e não saber onde está o filho? Ela volta com José, no terceiro dia encontram Jesus sentado no templo. O que ela diz num momento como esse? Filho de Deus, eu confio em ti. Filho de Deus, nós estávamos tranquilos no Senhor. Foi isso que ela falou? Ela era mãe. As palavras dela são: filho, filho, meu filho, filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Era uma mãe à procura de um filho. E Jesus responde: por que me procuravam? Não sabia que eu tinha que estar na casa do meu pai? Fazendo as coisas do meu pai? Neste momento ele falava de José ou falava de Deus? Falava de Deus Pai. E a palavra diz: não compreenderam, porém, as palavras que lhes disse. Claro, eles eram os pais do Filho de Deus,
mas ele era o Filho de Deus. A visão espiritual era de Jesus com 12 anos. Não era uma questão de idade, era uma questão de ser o Filho de Deus, de ter consciência que era o Filho de Deus. E Jesus, quando ele vem como filho, tendo Maria como mãe, ele nos mostra muito além do reino de Deus, como ser um verdadeiro filho. E ele mostra que mesmo sendo o Filho de Deus, a mãe dele não passava de uma mãe, com o coração aflito, com o coração apertado, preocupada, tensa. E agora? O que eu faço? Cadê Jesus? E eu não tenho dúvida nenhuma que naquele momento a preocupação dela era em dobro. É o meu filho e também é o Filho de Deus que eu guardo para o Senhor. E muitas das vezes, todas as mães que estão aqui passam por essa aflição. Eu digo muitas das vezes, para não dizer diariamente. E da onde vem esse amor que vocês têm, que vocês nutrem pelos seus filhos? Da onde vem esse amor, se não da graça de Deus? Se não como um dom da graça de Deus? Aí alguém pode me dizer, não, Diogo, mas esse amor é fácil, porque depois que a mulher é mãe, principalmente aqui no Pará, ela passa a ganhar mais dinheiro. Depois que a mãe é mãe, ela passa a não ter problema, ela passa a ter mais tempo, ela passa a ser mais reconhecida pelo marido, ela passa a ser mais vaidosa. É isso, minha gente? É isso, igreja? É o contrário. É o contrário. A mulher é mãe, vira uma leoa, esquece dos seus próprios interesses, esquece da sua vaidade, se precisar deixa de comer para os seus filhos, se precisar morre pelos seus filhos. E qual é a recompensa? Muitas das vezes nenhuma. Às vezes é uma criança que o máximo que a mãe ganha é um sorriso e depois uma troca de fralda. Essa é a beleza da graça de Deus. A mãe faz isso por amor, assim como Deus nos ama, sem medir o que a gente faz, assim como Deus faz, independentemente dos nossos erros e das nossas falhas, porque se não fosse assim, Ele não diria toda essa cronologia como uma mãe. Se fosse pelas nossas obras, nós não amaríamos os nossos filhos. As mães não amariam dessa forma tão linda e maravilhosa os seus filhos. Elas falariam, como é? Tu falaste isso comigo? Aqui no Pará, a mãe é forte, né? Como é que é? Tu falaste isso comigo? Não me reconhece? Briga, sai e não avisa? Me deixa preocupado, eu não vou te amar mais. Existe essa possibilidade? Claro que não. O amor de mãe, ela vai ser carregado para o resto da vida e vai entrar nos campos da eternidade, porque é o sentimento mais nobre, é o dom mais nobre. E se não for assim, meus irmãos, se não for pela graça de Deus, minimamente manifestada no amor de uma mãe, nós não conseguimos entender a graça de Deus, inclusive para entender que as nossas obras não salvam. O amor que nós temos em Jesus Cristo salva. A certeza que nós temos em Jesus, que como uma mãe nos consola todos os dias, que como uma mãe nos mantém de pé. É essa a figura que Deus nos mostra. Ele não nos dá outra. Ele nos mostra que o consolo é como uma mãe que consola o filho. Existe algo pior, eu pergunto para as mães e também para os pais, do que um filho que faz obras para o pai ou para a mãe, com o objetivo de adulação? Tem coisa pior do que isso? No dia das mães agora, ganhar um presente caro ou barato, seja o que for, mas o filho sem amor no coração, entregando com interesse, isso é bom para uma mãe? Nunca. Agora, eu não tenho dúvida, se o filho chegar para vocês agora, pode ser com uma flor da rua, e dizer, isso é tudo que eu tenho, qual é o que tem mais valor?
Porque não é o dinheiro, não é o preço, não são as coisas desse mundo. O que nos une ao Senhor, o que nos une ao Senhor Jesus Cristo e a Deus é o amor. O amor é o maior dos dons. E esse amor foi concentrado nas mães. Então que nós possamos, nós homens, olhar para as mães, olhar para as mães dos nossos filhos, olhar para as nossas mães, olhar para as mães que não são nossas, as mães de Cristo, e valorizá-las, porque elas não são perfeitas, mas o amor que existe dentro delas é perfeito, e é o que nos une a Jesus Cristo. E a todas essas mães, a todas vocês que estão aqui, as mães em Cristo, que sofrem, que não têm o reconhecimento muitas das vezes, mas que quando vê um sorriso de um filho, quando tem um abraço de um filho, vale mais do que qualquer prêmio da Mega Sena. Que essas mães sejam abençoadas, que essas mães sejam fortalecidas, e que essas mães tenham o poder de Deus, para também trazerem os seus filhos para o Senhor. Porque há 4 anos atrás, eu sabia o que era viver fora de Cristo, e eu digo uma coisa para vocês, é um lugar que eu não quero mais passar perto, porque depois que a gente conhece a graça, como o nosso pastor Flávio, a Chiara, tantas e tantas vezes no início da célula, dizia, e parece que não entrava na minha cabeça, eu falava, não pode ser tão simples, você é salvo pela graça, é o amor de Deus que salva, não é pela tua obra. Eu falei, mas eu já fiz tanta besteira na minha vida, mas isso tudo foi apagado, Jesus já te perdoou, aceita esse perdão, é uma nova vida, tu és uma nova criatura, aceita Jesus. Quando eu entendi que isso era verdade, isso entrou no meu coração, porque isso não é teologia, isso tem que estar dentro do coração, não é na mente, mas eu entendi isso quando eu passei a observar as mães. Assim como uma mãe consola o seu filho, Jesus está nos consolando. Assim como uma mãe acalenta o seu filho, Jesus está nos acalentando. E quando ele foi, ele deixou o Espírito Santo. Então todas as mães que estão aqui neste momento, sob a graça do nosso Senhor, que passam por dificuldade, eu não tenho a menor dúvida que junto a Jesus, e esse tempo não vai demorar, Ele está voltando, terão galardão no céu. Perseverem, perseverem, porque essa é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém. Digam todos amém. Graças a Deus. Dia das Mães, como é que começou isso? Uma jovem norte-americana, evangélica, frequentadora da igreja metodista, perdeu uma amiga dela, perdeu a mãe, jovem também, e ficou muito abalada. E então um grupo de moças da igreja passaram a ter um cuidado muito especial com aquela jovem, orientando, orando por ela, aconselhando-a. E passado alguns tempos, toda a igreja se envolveu naquilo. E eles começaram, quando a mãe da Ana Jarvis morreu, levantaram um projeto de se ter um dia dedicado às mães. E aquela igreja começou aquilo. E esta senhora Ana Jarvis, que era até uma senhora bem de vida, ela praticamente gastou tudo o que tinha, levando esta mensagem aos estados dos Estados Unidos, a outros pastores de outras igrejas, começaram a fazer também uma vez no ano, um dia de homenagem às mães, até que o próprio presidente da República dos Estados Unidos,
ele fez um decreto determinando que segundo domingo do mês de maio seria o dia dedicado a homenagear todas as mães, da menor à mais importante, da mais humilde àquela mais graduada. E no Brasil, pastor, também começou nas igrejas, que naquela época eram pequenas. A população evangélica do Brasil, em 1932, não era 1%. Não era 1%. E o presidente Getúlio Vargas, em 1932, por decreto, estabeleceu também o Dia das Mães, que hoje em todos os países cristãos, onde existe igreja evangélica, igreja católica, onde existe cristianismo, todos os países comemoram a homenagem às mães. Então, a todas as mães que estão aqui, a nossa homenagem. Mas nós ouvimos uma palavra de Deus que não tem nada a ser acrescentada, mas eu gosto sempre de lembrar, nós mencionamos Ana Gerves, que foi quem elaborou, lutou, e tem uma coisa, depois ela se arrependeu. Sabe por quê? Porque de repente uma coisa feita na simplicidade, o comércio toma conta. E hoje você não escuta alguém dizer: respeite sua mãe, ame seu pai, sua mãe, para que se prolongue os seus dias na face da terra. Você escuta a televisão dizer: compre, é o presente da mãe. E ela de repente percebeu que aquilo que foi criado com o desejo de uma homenagem do filho para a mãe, tornou-se um comércio. E eu ouvi aqui do pregador um pensamento bonito. Às vezes a pessoa não honra a mãe, mas dá-lhe um bom presente. Eu vou um pouco mais. E às vezes faz até uma sepultura caríssima para homenagear o pai e a mãe. Um mausoléu. Aquilo que a própria Bíblia diz: vocês fazem grandes mausoléus aos profetas que os vossos pais mataram. A palavra de Deus fala sobre isso. E é verdade. Quantas pessoas não têm durante a vida filhos um dia para prestar uma homenagem ao pai, à mãe, para o avô, a avó, o bisavô que é avô duas vezes, a bisavó que é mãe duas vezes. E hoje nós tivemos aqui inclusive uma senhora com 80 anos, tetravó, ou seja, tataravó. É muito difícil uma pessoa com 80 anos chegar a esse, mas é que talvez toda a sua descendência casou cedo. E quantas vezes a pessoa deixa para homenagear o pai ou a mãe depois que eles partiram? O meu pai foi o melhor pai do mundo, a minha mãe não teve igual, mas nunca disse isso para ela, não é isso? Por isso que a Bíblia nos diz de um mandamento que eu quero deixar para todos nós que somos filhos, porque o filho é filho sempre. Ou você pensa que depois dos 18 anos de idade você está emancipado, você não deve mais satisfação para o pai ou a mãe? Olha, eu já era casado, já era pai. Toda vez que eu ia lá em Getulina, a dona Elza, na hora que eu saía de lá, ela dizia: olha, cuidado aí com a velocidade do carro. E quem vai devagar também alcança. Quem corre muito se cansa. Palavra delas. Sempre o pai e a mãe, pela experiência de vida, terão algo para ensinar para o filho. Então você que tem pai vivo, quantos aqui ainda tem o pai ou a mãe vivo? Um dos dois, ou os dois, levanta a sua mão. Ouça o que eles têm para te dizer. Ouça. E o avô? O avô ainda é mais experiente. Se bem que avô e avó só serve para estragar o neto, né? Tudo aquilo que você não gostava que o seu filho falasse ou fizesse, você vai ver o neto fazer e acha engraçado, e você fica meio remordido quando vê o pai ou a mãe dar uma dura no neto.
Eu conheço pessoas assim, né? Quando o pai e a mãe começam a corrigir duramente o neto, e você não vai usar celular não sei quantos dias, e você não vai comprar tal coisa há tantos dias, o avô fica chateado. Mas que pai ruim. Ele faria a mesma coisa no tempo dele. Então, louvado seja Deus pelos pais, pelas mães, pelas famílias que servem ao Senhor Jesus. E lembre-se que tem um só mandamento na Bíblia que é acompanhado de uma promessa. É honrar pai e mãe. Honra teu pai e a tua mãe, para que sejam longos os teus dias na terra. É um mandamento com promessa. E o apóstolo Paulo repete esta palavra lá em Efésios capítulo 6. Coloque no telão, só para a gente gravar direitinho e não esquecer. Capítulo 6, está escrito: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que se prolonguem os teus dias sobre a face da terra. E o próximo versículo também, por favor. E vós, não é esse, é o 3. Para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a face da terra. O que é que o filho tem que fazer para que ele possa ir bem e ter vida longa sobre a face da terra? Honrar o pai e a mãe. O que é honrar? Eu sempre tenho dito, coração de pai e mãe não se engana. Se você que é criança está aqui, adolescente, principalmente o adolescente ele começa a descobrir que de repente tem um mundo diferente e ele é livre para fazer o que quiser, e ele não deve satisfação para pai ou para mãe, que agora já é maior idade, ele responde por ele. Mas tem uma coisa: sempre seu pai e a sua mãe terão razão naquilo que estão dizendo para você. Se o pai e a mãe disser não entra na contramão, que vai dar errado. Em qualquer coisa, mesmo você que já é casado e tem um pai, uma mãe, antes de fazer um negócio, vá consultá-lo. Eu devo fazer? Talvez você perguntasse para o seu pai: eu devo emprestar meu cartão de crédito para alguém, fazer uma despesa nele? Ele ia dizer: mas nem, no meu tempo não tinha nem isso. Longe disso, eu nunca emprestei folha de cheque para ninguém. Antigamente pediam uma folha de cheque emprestado. Eu posso ser avalista? Olha, a Bíblia diz que não. Se você ler lá em Salomão sobre ser avalista, fiador, está escrito lá: não seja fiador do seu próprio. Se você foi fiador, garantiu por alguma coisa, dá um jeito de se desvencilhar disso. Palavra de sabedoria. Às vezes a pessoa na juventude, ela é muito agressiva em tomar atitudes. Já um homem mais maduro, a mulher mais madura, já viveu tantas experiências ruins, que tem hoje o que nos ensinar, ou as boas também, nos ensinar. Filhos, obedecei aos vossos pais, porque isso é bom e dá vida longa. Vida longa, será bem sucedido. Que coisa bonita é uma família unida. Muito bonito. Coisa triste é você ver uma família que, quando se reúne, é para brigar. A gente tem que se reunir para sorrir, para contar história, fazer gozação com o outro, lembrar as coisas erradas que alguém fez e deu errado, para a gente divertir juntos. Agora, reunir a família, e geralmente a família se reúne Dia das Mães, Dia de Natal, no Ano Novo, não é isso? Na Páscoa, para brigar, de repente não falo com meu irmão, eu estou de mal do meu irmão, estou de mal do meu pai. Isso é coisa do diabo. A família tem que ser um lugar de adoração ao Senhor.
E eu quero concluir lembrando, Sara, a mãe da nação israelita, a mulher do Abrão, ou que depois passou a chamar-se Abraão, que confiou em Deus, achou difícil, riu até, quando ela ouviu o anjo dizer, ela estava com 88, 89 anos, perto de 90, e ela ouviu o anjo dizendo para o Abraão, olha, daqui um ano a sua mulher vai estar amamentando um bebê. Ela riu, nem ela podia esperar aquilo, e um ano depois tinha nascido Isaac. Ana, eu hoje mencionei o nome de Ana aqui, vou dar uma explicação, porque é bom a gente ensinar muitas coisas que alguns aqui talvez não saibam. Ana fez um voto a Deus, ela estava no templo, chorando, correndo lágrimas e balbuciando a oração silenciosa. O sacerdote Eli pensou que ela estava embriagada e foi lá, deu uma bronca nela. Até quando você estará com esse mosto? Até quando você estará embriagada? E ela disse, não, Senhor, a tua serva não tomou nenhuma bebida forte. Eu estou clamando ao meu Deus por algo que eu preciso. Porque o marido dela era casado com ela, mas tinha uma outra, a concubina, que tinha filhos, e ela não tinha. Então ela se sentiu humilhada, e a outra fazia questão de humilhá-la. Olha, eu tenho filhos, e tu? Não tem nada. E ela estava lá orando sobre isso. Um dia, inclusive, ela falou com o marido, dá-me filhos, ou então, senão eu morro. E ele disse, mas eu sou mais para ti do que 10 filhos, porque ele cuidava muito bem dela. E aí, quando ela voltou, eles estavam no templo em Jerusalém adorando, ela engravidou. E ela tinha feito um voto, cuidado com o voto, hein? Ela tinha feito um voto a Deus. E o voto que ela fez era o mais terrível possível para uma mãe. Se o Senhor me der um filho homem, eu o consagrarei a ti, eu te devolverei. Ela não estava falando de consagrar espiritualmente para ele ser o servo de Deus, cuidar dele espiritualmente, não é isso, entregá-lo literalmente a Deus. Quando Samuel nasceu, passou o tempo, ele foi desmamado, fez uns 4 anos de idade, e ela fez uma roupa sacerdotal para ele, igualzinha a roupa do sacerdote, e foi a Jerusalém para adorar. Talvez naquele período, até os 3, 4 anos do Samuel, nunca ela foi. E levou o menino e botou a roupa sacerdotal nele, foi lá no templo e disse para o Eli, estou trazendo aqui a minha oferta que eu prometi para Deus. Ele vai ficar contigo. Ele é do Senhor, eu o consagrei. E o Samuel, a partir daí, passou a viver lá no templo, junto com o sacerdote Eli e sua família. Pois bem, e todos nós conhecemos a história do chamado, né? Talvez ele estava com uns 10, 11 anos, para 12 talvez, quando ele ouviu aquela voz misteriosa à noite, Samuel, e ele correu lá pensando que era o Eli, que precisava de atendimento, já era idoso. Não, eu não te chamei. Na terceira vez que ele foi, o Eli disse, olha, é o Senhor que está te chamando. Se ele te chamar de novo, diga, Senhor, fala que o teu servo ouve. E Deus falou com Samuel, que o estava escolhendo para profeta e juiz de Israel. E quando você lê a história do Samuel, não houve outro igual a ele. Os reis se aconselhavam com ele. Ele ungia os reis. Pois bem, tudo começou com a oração de Ana. E para encerrar, a igreja metodista, onde nasceu o Dia das Mães, foi fundada por um pastor que não era metodista, ele era anglicano. E o interessante é que ele nunca se desligou da igreja anglicana. Nunca, ele deixou de ser pastor anglicano, não foi excluído, não, mas ele começou um trabalho. Por quê?
ele acreditava todo o seu ministério à mãe dele, Susana Wesley, que teve, sabe quantos filhinhos? Alguém sabe aqui? Só 19. E ela é quem costurava a roupa de todos, que naquele tempo não tinha loja para comprar roupa feita. E em algumas famílias até tinha o tear para tecer o tecido para fazer a roupa. Mas no caso dela, eu acho que não. Ela tinha a máquina de costura e ela costurava para ela, o marido e os 19 filhos, 21 pessoas. E nunca ela mandou os filhos para a escola. Mas ficaram analfabetos? Não, ela era professora. Então ela criou a classe na casa dela para os filhos. Lá podia. Tem muitos países que pode. O pai e a mãe pegam a matéria curricular do colégio, ensina em casa e a criança vai fazer a prova no colégio. Que diferença faz? Se passou, se aprendeu, se sabe. Pois bem, mas tinha outra coisa, que essa, o John Wesley, o Charles Wesley, irmão dele, que também tornou-se pastor, eles fizeram questão de mencionar. Eles disseram, e nós tínhamos toda semana um dia, um momento de oração, onde ela reunia os 19 filhos, pregava a palavra e orava individualmente por cada um. Meus queridos irmãos, aquele homem, John Wesley, ele salvou a Inglaterra de uma revolução terrível, porque houve um quebrantamento de Deus, um reavivamento no Reino Unido. E aí, por ser muito metódico, não chegava atrasado em nenhum lugar, cumpria todos os seus compromissos no dia e data certa, um homem metódico. Eles começaram a chamá-lo de metodista. E aquele movimento que ele criou, que inclusive as células, eu diria, depois lá da igreja primitiva, quem foi o primeiro mentor de conseguir fazer com que todas as famílias da igreja dele fizessem uma reunião familiar uma vez por semana. A família tinha que se reunir, cantar os louvores, alguém ministrava a palavra, convidava vizinhos, se possível fosse. Então eu diria que ele foi um dos líderes de célula no mundo. Na época dele, ele chegou a ter 100 mil famílias que realizavam reuniões todas as semanas de pregação do Evangelho. Que Deus abençoe todas as mães, todos os pais, e cada mãe que está aqui, cada mulher, cada moça, seja uma Ana, seja uma Maria, seja uma Isabel, seja uma Sara, que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Vamos aplaudir a Jesus?